Na história dos países do chamado Terceiro Mundo, existem homens que despertam uma curiosidade extravagante. O personagem de hoje nasceu em uma nação que muitos consideram abandonada por Deus. Um homem de passado humilde, de superação profissional e de causas justas, acaba, ao chegar ao poder, tornando-se protagonista de uma história de golpes e contragolpes, de magia religiosa e esoterismo voodoo e de ressentimentos racialistas. Este é o caso de François Papadoc Duvalier, presidente do Haiti de 1957 a 1971. Um homem de governo excêntrico e altos níveis de violência, visto por alguns haitianos como uma divindade até seus últimos dias. Acompanhe-nos para conhecer essa magnífica história, que também faz parte da história da América. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches com a Nova Enciclopédia. François Duvalier nasceu em 14 de abril de 1907, em Porto Príncipe, a capital do Haiti. Duvalier descendia de uma família de agricultores que vieram em condições austeras da ilha de Martinica. O menino François não era diferente da grande maioria dos habitantes de seu país, descendente de africanos e com poucos recursos. No entanto, algo o diferenciava: sua inteligência particular e sua aptidão para as ciências da saúde. Dessa forma, o jovem consegue receber sua educação superior e se formar na Faculdade de Medicina da Universidade do Haiti. Dedica-se totalmente à luta contra tifo, malária e febre amarela que assolavam seu país. Recebia grande carinho das populações urbanas e rurais que atendia. Foi o próprio povo quem lhe deu o apelido que o acompanhou por toda a vida, o de Papai Doutor, ou mais curto, Papadoc. Em sua juventude, Duvalier e outros jovens haitianos negros, como Louis Daquiu e Loremir Denis, conseguiram obter uma boa formação universitária. Eles criaram uma revista chamada A Escola de Groits, onde defenderão suas ideias políticas e denunciarão ativamente as precariedades da ilha e a inação do governo. O ambiente era difícil, tanto para o jovem doutor Duvalier quanto para os da metade espanhola da ilha. A história de seu país era a história de uma grande espera pelo progresso material de seus cidadãos e pela elevação das condições gerais de vida. O Haiti era uma colônia francesa que, influenciada pelas ideias da Revolução na França, havia declarado sua independência em 1805, sendo a primeira nação do continente americano a fazê-lo. No entanto, logo o país se viu mergulhado em uma longa crise ocasionada por vários fatores. De um lado, o intenso ressentimento e os conflitos raciais entre a elite branca e mulata, sendo os mulatos a mistura entre brancos e negros, em contraste com a maioria negra e pobre do país. Ressentimentos que provocaram mais de uma guerra ou revolução interna, enfraquecendo ainda mais a já frágil independência efetiva da nação. Depois, os obstáculos impostos por Estados Unidos da América, França e Reino Unido para impedir que a ilha comerciasse com o mundo. Até a década de 1860 e, por último, a contínua instabilidade política de 1870 a 1915. Isso fez com que governos fossem derrubados repetidas vezes logo no início da organização do Estado. Entre 1908 e 1915, Estados Unidos da América reorienta sua atenção ao Haiti e faz o Citibank de Nova York adquirir o Banco Nacional do Haiti, único banco comercial e de tesouraria do país. Diante da instabilidade política, que fazia o Haiti mudar frequentemente de presidente, os Estados Unidos decidem intervir militarmente na ilha para proteger seus interesses e investimentos. Em 28 de julho de 1915. Entre reações muito diversas, algumas positivas e complacentes e outras negativas e insatisfeitas. Começa a ocupação norte-americana do Haiti, que vai se prolongar por 19 anos até 1934. Durante aqueles anos, os Estados Unidos terão a palavra final sobre a governança do Haiti. Colocam o mulato Felipe Sudré como presidente, que dissolve a legislatura do país e promulga uma constituição redigida pelo então secretário da Marinha, Franklin Delano Roosevelt. Durante a ocupação norte-americana, vem uma certa estabilidade. Foram construídas várias milhas de estradas, pontes, canais de irrigação, hospitais e escolas. E foi instalada a Central Telefônica Nacional.
Os portos do país foram modernizados e um sistema de saúde pública foi criado. Porém, o ânimo dos haitianos, que exigiam mais autonomia. O colapso financeiro de 1929 destruiu todos os avanços comerciais e econômicos daquela década. E os confrontos cada vez mais frequentes e violentos entre os fuzileiros navais norte-americanos e os haitianos, insatisfeitos com a ocupação, acabam fazendo com que os Estados Unidos decidam desocupar a ilha. Em 1934, dando lugar ao governo de Stênio Vincent. Essa foi a Haiti em que Duvalier nasce e a que Duvalier conhece. A dos confrontos entre a elite branca e mulata, por um lado, e a grande maioria negra do país, por outro. A das mil precariedades, a da ocupação norte-americana e a dos problemas que ela mesma não conseguiu exterminar. Mas, mais importante, aquela Haiti que pôde oferecer uma educação diferente da do restante dos haitianos e que prepararia o terreno para seu futuro poder político. Após a ocupação dos Estados Unidos da América, Duvalier, aos 32 anos, casa-se com Simone Ovid. Ele se casa com Simone Ovid em 1939 e começa a exercer seus primeiros cargos na administração pública. Em 1946, ele entra na direção do Serviço Sanitário Nacional, onde continua promovendo medidas a favor da erradicação de doenças e do tratamento dos mais necessitados. Aspectos que o farão muito popular. A fase em que Duvalier atua na administração pública é extremamente turbulenta para o seu país. O presidente Stênio Vincent, que assumiu após a ocupação americana, foi obrigado a renunciar em 1941, devido aos contínuos protestos contra sua gestão. A essa vaga na chefia de Estado sucede Eli Lescott, que governa sob lei marcial e executa uma forte perseguição contra seus opositores, que em sua maioria eram estudantes marxistas, que através da imprensa fomentavam o descontentamento para colocar as massas contra o governo. Isso leva à queda de Lescott por golpe de Estado em 11 de janeiro de 1946, pelo coronel Frank Labotte, que junto com mais 2 majores forma um conselho executivo militar. Durante o pós-ocupação americana, vale ressaltar, nasce no Haiti uma corrente de pensamento chamada noirisme ou negritude. Em espanhol, a negritude ou os noiristas, como eram conhecidos seus seguidores. Eles defendiam que o principal obstáculo à prosperidade haitiana era o governo da elite branca e mulata. Alguns, mais radicais do que outros, enfatizavam a supremacia que a maioria negra do país deveria ter, e como ela precisava se organizar para conquistar o poder. Também incentivavam o uso do crioulo haitiano, um tipo de francês vulgar falado na ilha, como língua oficial. Ao mesmo tempo, promoviam a religião vodú como a religião do Estado e a religião nacional. O vodú haitiano é uma religião que se origina da África Ocidental, e sua combinação com as influências europeias da época colonial do Haiti, como o catolicismo e a franco-maçonaria. O vodú se tornou a religião predominante no Haiti após a independência do país e a expulsão da Igreja Católica nas décadas seguintes à independência. Essa religião gira em torno de supostos espíritos, chamados de Yoha, espíritos que estariam subordinados a uma suposta divindade criadora. Eles têm seus templos sem uma autoridade central, onde adoram esses espíritos com toques de tambores, danças e cantos, que às vezes procuram que um Yoha, ou seja, um desses supostos espíritos, possua um dos membros do ritual e se comunique com eles. Frutas, licor, animais sacrificados, formas de adivinhação, talismãs e rituais de cura fazem parte dessa religião singular. Voltando ao protagonista Duvalier, ele e outros políticos negros de sua época adotam o noirismo e a negritude como ideologia. O mais proeminente deles, Dumara Saiz. Estimé sai vencedor nas eleições de 1946, recebendo o poder do Conselho Militar e tornando-se o primeiro presidente negro eleito pelas urnas. Além desse marco histórico para o movimento da negritude, o novo presidente Estimé convoca os políticos negros mais influentes do país para formar seu governo com uma única mensagem: trabalhar em favor da grande maioria negra.
Duvalier, cuja popularidade já era bastante alta, é um dos convocados e atua no Ministério da Saúde e Trabalho desde 1949. No entanto, como muitos outros que estiveram em sua posição, o presidente Estimé é atingido pelas intrigas da época, o descontentamento popular e a pressão das elites brancas e mulatas. Até que um escândalo de corrupção resulta em um golpe de Estado, em 10 de maio de 1950, que leva ao poder o coronel Paul Magloire. O então ministro Duvalier, como muitos outros que se opunham ao novo governo do coronel Magloire, são obrigados a se manter na clandestinidade durante toda essa fase. O governo de Magloire, iniciado oficialmente em dezembro de 1950, costuma ser lembrado, em sua maioria, como um governo de mão dura que tentou realizar melhorias significativas e inaugurar uma pequena era de ouro para o Haiti. Mas, apesar de ter trazido importantes capitais e fontes de investimento para o Haiti, Magloire renuncia após uma série de distúrbios terem estourado em dezembro de 1956, não contando com o apoio de seus companheiros de armas. Para isso, 1957 ocorre entre governos provisórios que, apesar das dificuldades, conseguem organizar eleições presidenciais. Com a saída de Magloire, é decretada uma anistia geral para todos os perseguidos. Nesse sentido, Duvalier sai da clandestinidade e retoma sua atividade política com um único objetivo: vencer as eleições presidenciais. Assim, ele funda o Partido Unidade Nacional, que defendia as mesmas ideias do noirismo, ou seja, da negritude já citada. Em meio à instabilidade do país, não foi difícil para Duvalier, chamado de Papadoc pelo povo, conquistar sua confiança e criar empatia com eles. Duvalier era visto pela maioria como igual, negro e de origem humilde. Mas também viam nele um exemplo de superação dos obstáculos de sempre, pois ele havia se tornado médico e um homem importante no governo. Assim, dessa forma, Duvalier, após sua campanha, vence com 72% dos votos as eleições presidenciais que foram realizadas em setembro de 1957. Assume assim oficialmente a presidência do Haiti no final desse mesmo ano. Dessa forma, François Duvalier inicia seu governo com a promessa de deixá-lo em 6 anos, como estabelecia a Constituição. Mas a presidência dele é marcada por um acontecimento fundamental que seria um marco nela. Uma tentativa fracassada de golpe de Estado, realizada em julho de 1958 por um militar, faz com que Duvalier inicie uma forte onda de perseguições, repressões e homicídios. Usando o golpe de Estado como pretexto, ele purga o exército de elementos duvidosos e legaliza partidos de oposição, e faz com que dele emanem as leis e toda a ordem que regeria o Haiti. Para 1961, Duvalier acabaria modificando a Constituição para se reeleger por mais 6 anos, em uma eleição na qual saiu vencedor com 1.320.000 votos, contra 0 votos. Mas antes de ficar preso à obrigação de realizar eleições contínuas, Duvalier prefere simplesmente se proclamar presidente vitalício em 1964. Assegurando assim, na teoria porque na prática ele já tinha. O poder de seu país, Duvalier, vale ressaltar, governará a maior parte do tempo com a aprovação dos Estados Unidos. Já que em plena Guerra Fria, aos norte-americanos interessava um governo que se proclamasse anticomunista, como dizia ser Duvalier. Assim, Duvalier governa sem que governos estrangeiros tentem depô-lo ou dificultar sua gestão. Apesar disso, estudiosos afirmam que o governo de Duvalier será mais um desgoverno. Sem força produtiva, sem motor industrial, sem investimento estrangeiro, sem uma população preparada e sem um governo que incentive e implemente políticas para melhorar tudo isso. O Haiti viverá por anos com ajudas internacionais e economia precária. Ajudas internacionais, segundo esses estudiosos, muito mal administradas, que vinham da Organização das Nações Unidas e dos Estados Unidos. Assim, a fome e a miséria continuam fazendo parte do dia a dia de boa parte da população. Voltando aos primeiros anos do governo de Duvalier, por volta de 1959, ele avança ainda mais no controle do país.
ele cria a Polícia Secreta Voluntários da Segurança Nacional, que mais tarde serão conhecidos como os Tonton Macutis. Os Tonton Macutis impõem um nível de repressão que inclui a incineração de pessoas vivas, desmembramentos com facões, desaparecimentos forçados e execuções a sangue frio. Calcula-se que cerca de 20 mil haitianos morreram apenas por causa da violência política promovida por Duvalier. Por outro lado, os Tonton Macutis submeteram as populações do interior do Haiti ao saque e à extorsão como meio de sobrevivência. Enquanto isso, Duvalier desarmará grande parte do exército para evitar tentativas de golpe de Estado. Ao mesmo tempo, ele aumenta a rotatividade dos oficiais para evitar que acumulem poder e conspirem contra ele. Nem os próprios aliados escapam da repressão de Duvalier. Para 1959, Duvalier sofre um infarto que o incapacita por 4 meses. Por isso, o chefe dos Tonton Macaut, Clément Barbeau, substitui Duvalier. E até consegue impedir uma tentativa de invasão ao Haiti naquele mesmo ano por exilados haitianos, por cubanos e por 2 venezuelanos. Mas ao sair do hospital após esses 4 meses, Duvalier desconfia do próprio Barbeau e manda prendê-lo. Só para que depois os Tontons, em 1963, acabem com a vida dele junto com a de seus 2 irmãos também. Esse tipo de exemplo foi comum durante 14 anos no governo de Duvalier enquanto ele esteve no poder. Nas praças e mercados, era comum pendurar os corpos daqueles que eram apontados como opositores, só para lembrar a maioria o que poderia acontecer com eles. Por isso mesmo, as eventuais revoltas que pudessem surgir, seja na capital Porto Príncipe ou no interior do Haiti, eram rapidamente neutralizadas pelos Tonton. E seus participantes enfrentavam o pior dos destinos apenas por contrariar o Papai Doc do Haiti. Outro elemento que foi fundamental nesse governo e que chama muita atenção na consolidação de Duvalier como chefe indiscutível do Haiti. Além do punho de ferro no controle político, foi o uso que ele fez da religião Vodou, que, como já mencionamos, era popular entre a grande maioria negra do país. Duvalier chega a afirmar que ele mesmo era um Houngan, ou seja, um sacerdote da religião Vodou. E ele usaria essa condição para adquirir uma aura mítica, com o objetivo de ser temido e, consequentemente, obedecido. Para muitos, Duvalier possuía poderes que iam além do mundo terreno. Sentiam até certo ponto que ele os escutava e observava, e acreditavam que, se fossem contra ele, os Ioás, espíritos já mencionados, cairiam sobre eles. Inclusive, o próprio Duvalier chegou a afirmar que o homicídio do presidente Kennedy se deveu a um feitiço que ele havia lançado sobre ele. O próprio Duvalier alimentava essas crenças ao se vestir propositalmente com terno, chapéu preto e óculos escuros para se parecer com o varão Zamedi, que é uma figura espiritual do vodou haitiano, que é o patrono dos cemitérios, mediador entre o mundo dos vivos e dos mortos, e ressuscitador daqueles que se encontram em risco de morte. Sua maximização no Haiti estava ligada ao culto à sua pessoa, quase como divindade, entre outras excentricidades. Duvalier se autodenomina apóstolo da unidade nacional. E do lado de fora do palácio do governo, manda colocar a frase: "Eu sou a bandeira do Haiti, uma e indivisível". Inclusive, chega a modificar o Pai Nosso católico para que fosse um louvor à sua própria pessoa. E tenta construir uma nova cidade, que se chamaria Vila Duvaliers. Enquanto isso, sua família também se beneficia da popularidade do Papadoc entre haitianos. Seus filhos, Jean-Claude, Simone, Nicole e Marie-Denis, são verdadeiras celebridades que só se deslocam com motoristas e com a escolta presidencial. Sua esposa, Simone Duvalier, conhecida como Mama Doc, era uma mulher de muita elegância e nobreza, que compartilhava a mesma aura mítica dentro do vodou. Por ser casada com Duvalier, era altamente temida e respeitada pelos haitianos. Naquela época, o mais provável é que a família Duvalier fosse a mais rica do Haiti, acumulando boa parte dos milhões de dólares que eram destinados originalmente como a chamada ajuda humanitária para o Haiti, pobre, desnutrido e doente, que vivia além de Porto Príncipe.
Esse regime de terror, como alguns historiadores chamaram o governo de Duvalier, poderia ter durado por toda a eternidade. Ele mesmo tinha nas mãos o destino do Haiti. Nada acontecia sem que ele soubesse e consentisse. Por isso, é difícil imaginar outra razão além da morte para ver o Papa-Doc dos haitianos. Sem governar. E de fato, François Duvalier morre em 21 de abril de 1971, devido a diabetes mellitus que o acometia até sua morte. Uma parte do povo o leva para as cerimônias, reza por ele e pede às hierarquias do Vodou que deem descanso eterno ao seu querido Papa-Doc. Após sua morte, ele é sucedido por seu filho, Jean-Claude Duvalier, pois foi designado por seu pai para ser seu sucessor, Jean-Claude Duvalier, que também teve um governo longo e complexo, ao qual dedicaremos outro vídeo. Ele foi deposto em 1986 após um golpe de Estado. Durante o golpe de Estado, os restos de seu pai são desenterrados e espancados por multidões violentas, que não esqueciam a fome e as dificuldades causadas por Duvalier. Assim termina o governo de Papa-Doc, com um final de além-túmulo e com um rastro de miséria, crise e instabilidade que ainda pesa sobre a fracassada República do Haiti.